Fala galera, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa quinta aula. Pessoal, na página 4 da apostila, acompanha a leitura comigo. Diferenças na arte. Quais são as diferenças entre objetos de arte e artefatos? O trabalho do artista é diferente do de um artesão? Essas distinções são necessárias? Para refletir sobre essas questões, explore a seguir algumas sociedades de diferentes épocas e lugares, o que pensavam e como se relacionavam com a arte. A arte egípcia, ou movimentos anteriores ao Renascimento, como a arte bizantina, eram expressões ligadas à religião, às distinções sociais. As imagens seguiam um modelo, padrões que variavam com cada tempo e região. A arte greco-romana foi produzida durante o período da Antiguidade Clássica, entre os séculos 8 a.C. e 5 depois de Cristo. Os artistas da época buscavam a perfeição estética e valorizavam as relações de proporcionalidade. As ideias que surgiram na Europa renascentista, período que durou entre os séculos 14 até o século 18, 17, passaram a valorizar a originalidade, a criatividade e a observação. No início já do século 20, a arte se modificou radicalmente. Se tornou uma prática que possui ilimitadas maneiras de envolver o espectador e levá-lo para além da experiência cotidiana, capaz de fazê-lo refletir sobre questões fundamentais da existência humana. Então, isso é um resumo básico da evolução da arte no tempo. Então, nós vamos por parte, vamos conhecer passo a passo cada evolução para você entender a diferença entre objetos de arte e artefatos. Tá? Nós vamos primeiro na questão de arte egípcia, hoje, tá? Porque depois temos o Renascimento, a arte bizantina, a arte greco-romana. Vamos por parte. A arte egípcia merece uma aula específica e especial, única para ela, porque é uma arte muito rica. Porque a arte egípcia, ela se refere à arte desenvolvida e aplicada pela civilização do Antigo Egito. O Antigo Egito foi uma civilização, tá, do Oriente, do Antigo Oriente, próximo do norte da África, concentrada ao curso inferior do rio Nilo, no que é hoje o país moderno do Egito. Tá? Então o Antigo Egito é hoje o Egito, localizada no vale do rio Nilo. Bom, o rio Nilo, ele é o rio mais extenso do mundo, situado no nordeste do continente africano. Tá? Na verdade, a sua nascente está a sul da linha do Equador e sua foz ocorre no mar Mediterrâneo. Tá? Bem aí no nordeste da África, né? Que é impropriamente chamado de África Branca, né, entre aspas, por oposição à designação África Negra, que compreende os países localizados ao norte do continente africano. Tá? Esta manifestação artística teve a sua supremacia, a arte egípcia, na religião durante um longo período de tempo, estendendo-se aproximadamente pelos últimos 3.000 anos antes de Cristo, e demarcando diferentes épocas que auxiliam na classificação das diferentes variedades estilísticas adaptadas. Então tinha várias épocas, tinha a época tinita, o Reino Antigo, o Reino Médio, o Reino Novo, a época baixa, o período
ptolemaico e por aí vai. Porém, nós não vamos entrar nesse detalhe. E vários outros períodos intermediários, mas que eram mais ou menos curtos. E que separam as grandes épocas. E que se denotam pela turbulência e obscurantismo. Bom, o obscurantismo é a prática de deliberadamente impedir que os fatos ou os detalhes de algum assunto se tornem conhecidos, tanto social como político. E também artístico, por que não dizer, tá? Principalmente artístico. Mas, embora sejam reais esses diferentes momentos da história, a verdade é que incluem somente pequenas nuances na manifestação artística, que, de um modo geral, segue sempre uma vincada continuidade e homogeneidade. O tempo e os acontecimentos históricos encarregaram-se de ir eliminando os vestígios dessa arte ancestral. Mas, mesmo assim, foi possível redescobrir algo do seu legado no século XIX, principalmente, em que as escavações sistemáticas trouxeram à luz obras capazes de fascinar investigadores, principalmente colecionadores e mesmo o olhar amador nosso, né? A partir do momento em que se decifram os hieróglifos, que são os hieróglifos são aqueles caracteres usados como escrita no Antigo Egito, né? Principalmente na pedra de Roseta, que é um fragmento de uma estela de uma pedra, né, chamada de granodiorito, né, erigida no Egito, ptolemaico, cujo texto, né, escrito nessa pedra foi crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios e deu início a um novo ramo do conhecimento e egiptologia, tá? É a pedra de Roseta. Então é possível dar, com isso é possível dar passos seguros e há caminho, né, da compreensão da cultura e da história, da mentalidade, do modo de vida e, naturalmente, da motivação artística dos egípcios antigos, tá? Bom, pensando na motivação e objetivos da arte como um todo, a arte do Antigo Egito, ela visava retratar fatos políticos e principalmente religiosos. Bom, para a gente compreender a que nível se expressam esses objetivos, é necessário ter em conta a figura do soberano absoluto, o faraó. Bom, o faraó é um título comum atualmente utilizado para se referir aos monarcas do Antigo Egito, da primeira dinastia até a anexação do Egito pelo Império Romano, isso nos anos 30 antes de Cristo. Tá? Embora o termo faraó não fosse usado assim de uma forma contemporânea para um governante egípcio até mais ou menos Mepta, tá? Isso aí cerca de 1210, mais ou menos, antes de Cristo. Bom, então ele é dado como representante do Deus na Terra, o faraó. E é este seu aspecto divino que vai fincar profundamente as manifestações artísticas. Então, desse modo, a arte ela representa e exalta
assim, o faraó em si, tá? O faraó. E as diversas divindades da mitologia grega, da mitologia egípcia, que é muito rica, né? É uma coleção de mitos que descreve as ações aí dos deuses egípcios como uma forma de compreender o cosmo, tá? Sendo aplicada principalmente a peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos. Isso porque a transição da vida à morte é vista, antecipada e preparada como um momento de passagem da vida terrena à vida após a morte, à vida eterna e suprema. Bom, o faraó, ele é imortal. E todos seus familiares e altos representantes da sociedade têm o privilégio de poder também ter acesso a outra vida. Então, os túmulos são, por conta disso, dos marcos mais representativos da arte egípcia. Lá, dentro dos túmulos, são depositados as múmias, tá? Que é aqui, o cadáver, né? As múmias é o cadáver, cuja pele, os órgãos foram preservados de uma forma intencional ou acidentalmente pela exposição a produtos químicos. O frio extremo também ajudou muito, a questão da umidade muito baixa também fez com que se preservasse esse cadáver e virasse uma múmia. Atualmente as múmias humanas mais antigas são de Portugal, só para vocês terem uma ideia. Mas, então eram ali depositadas as múmias ou as estátuas, né? Que é o corpo físico que acolhe posteriormente a alma, as estátuas. Porque assim, a hora que a alma sai da múmia, ela entra na estátua mais próxima que está do seu lado. Então colocavam sempre uma estátua da múmia jovem, do cadáver do faraó jovem ali do lado da múmia, para que quando a alma dele saísse, encarnasse na estátua, que a alma era chamada de Ka, né? Entre os antigos egípcios, que designava uma espécie de alma que acreditava que existia. E todos os bens físicos do faraó, do cotidiano dele, que lhe serão necessários à existência após a morte, ficava ali com ele e ele novamente ressuscitava com todos os seus bens. Agora, as obras e os seus significados dentro da questão artística, essas representações, elas estão repletas de significados que ajudam a caracterizar figuras, a estabelecer níveis hierárquicos, tá? Hierarquia, né? Que é a ordenação de elementos em ordem de importância. E a descrever situações. Então, por exemplo, do mesmo modo, a simbologia, o que representava, serve à estruturação, à simplificação e clarificação da mensagem transmitida, criando um forte sentido de ordem e racionalidade extremamente importantes. Então, a harmonia e o equilíbrio devem ser mantidos na arte. Qualquer perturbação nesse sistema é, consequentemente, um distúrbio na vida após a morte. Então, eles seguiam uma regra rígida. Então, para atingir este objetivo de harmonia, são utilizadas linhas simples, formas estilizadas, níveis rectilíneos de estruturação de espaço, manchas de cores uniformes que transmitem limpidez e às quais se atribuem significados próprios. A hierarquia social, né, e religiosa traduz-se
na representação artística. Olha a importância da arte. Na atribuição de diferentes tamanhos às diferentes personalidades, consoante a sua importância. Como exemplo, o faraó será sempre a maior figura numa representação bidimensional, tá? E a que possui estátuas e espaços, podemos dizer assim, arquitetônicos, monumentais, assim, grandiosos. Reforça-se, assim, o sentido simbólico em que não é a noção de perspectiva dos diferentes níveis de profundidade física, mas o poder e a importância que determinam a dimensão da obra artística. A questão das cores. Na arte egípcia, a semelhança da arte grega apreciava muito as cores. Então, as estátuas, o interior dos templos e dos túmulos eram profusamente coloridos. Porém, a passagem do tempo faz com que se perdesse as cores originais que cobriam a superfície dos objetos e das estruturas, né? Então, as cores não cumpriam apenas a sua função primária decorativa, mas representavam-se carregadas de simbologismo. Sim, tinha muito simbolismo, que se descreve da seguinte maneira: o preto. O preto era obtido a partir do carvão, principalmente de madeira, tá? E estava associado à noite e à morte, mas também poderia representar a fertilidade e a regeneração, tá? O branco era obtido a partir do cal ou do gesso, tá? E era a cor de pureza e da verdade, tá? Pureza e da verdade. Então, como tal, era utilizado artisticamente nas vestes, nas roupas dos sacerdotes e nos objetos rituais, tá? As casas também, as flores e os templos também eram pintados a branco. O vermelho era obtido a partir de ocres, que é uma cor, variação do alaranjado, tá? Uma cor muito utilizada em mapas para representar a densidade populacional, enfim, mapas demográficos, né? E o ocre também pode ser uma argila colorida, que é daí que eles extraíam o vermelho. E o seu significado era, obviamente, por um lado, representava a energia, o poder e a sexualidade. Por outro lado, estava associado ao maléfico deus Sete. Sim, ao deus Sete, que é um deus egípcio do caos, da seca, da guerra, e o senhor da terra vermelha, do deserto, né? Onde ele era o equilíbrio para o papel de Horus como o senhor da terra negra, do solo, né? Cujos olhos e cabelo dele eram pintados a vermelho, bem como ao deserto, né? Local que os egípcios evitavam. Era então a vermelho que se pintava a pele dos homens também. O amarelo, para criarem o amarelo, os egípcios recorriam ao óxido de ferro hidratado, chamado de limonite, que é o minério de ferro, né? Constituído aí de uma mistura de hidróxido de ferro hidratado com a composições variadas. Dado que o sol e o ouro eram amarelos, os egípcios associavam esta cor à eternidade. Então as estátuas dos deuses eram feitas a ouro, assim como os objetos funerários do faraó.
como as máscaras. E o verde era produzido a partir de malaquite, malaquite do Sinai. Bom, malaquite ou malaquita, né? É um minério do grupo dos carbonatos, uma dureza entre 3 a 4 na escala de Mohs, né? E o seu sistema cristalino é monoclínico e frequentemente forma massas que eles chamam de botrioidais. São fibras, né, que passam aí entre a pedra. E fala no Sinai porque o Sinai é uma península aí montanhosa e desértica do Egito. Tá? Então, simboliza a representação, o verde simboliza a representação e a vida, a pele do deus Osíris. O deus Osíris é um deus da mitologia egípcia conhecido como o deus dos mortos, além de ser a divindade da vegetação, do julgamento e do além, que poderia ser também pintada a verde. E o azul, obtido a partir do azurite, tá? O azurite, que é um mineral também, no grupo dos carbonatos, enfim, que cristaliza no sistema monoclínico também, apresentando hábito prismático, meio de prisma, assim, é um carbonato de cobre. Ou recorrendo-se ao óxido de cobalto. E o azul estava associado diretamente ao rio Nilo e ao céu. Bom, mas é importante a gente falar sobre a lei da frontalidade. Bom, era uma lei que os artistas na época tinham que seguir. Embora seja uma arte estilizada, é também uma arte de atenção ao pormenor, de detalhes realistas, que tenta apresentar o aspecto mais revelador de determinada entidade, embora com restritos ângulos e visões. Tá? Para esta representação, são só possíveis 3 pontos de vista, pela parte do observador. De frente, quando a gente olha, tem que estar de frente, de perfil e de cima, o que cunham o estilo de um forte componente de estática, de uma imobilidade solene. Tá? O corpo humano, por exemplo, especialmente o de figuras importantes, ele era representado utilizando 2 pontos de vista simultâneos. Os que oferecem maior informação e favorecem a dignidade do personagem, os olhos, ombros e peito, né, representam-se vistos de frente. A cabeça e as pernas representam-se vistos de lado. O fato de, ao longo de tanto tempo, esta arte pouco ter variado e se terem verificado poucas inovações, deve-se aos rígidos cânones, que é um termo que deriva a palavra grega kavovak, que designa uma vara utilizada como instrumento de medida e que normalmente se caracteriza como um conjunto de regras sobre um determinado assunto. Tá? Exatamente. Então deve-se aos rígidos cânones, às rígidas regras e normas a que os artistas deveriam obedecer, o que, de certo modo, impunham barreiras ao espírito criativo individual. Né? A conjunção de todos esses elementos marca uma arte robusta, sólida, solene, criada para a eternidade. Já os artistas, os criadores do legado egípcio, né, chegam aos nossos dias, infelizmente, anônimos, sendo que só em poucos casos se conhece efetivamente o nome do artista. Tão pouco se sabe sobre o seu caráter social
e pessoal, que se crê talvez nem ter existido tal conceito no grupo. Não existia um conceito de o artista, né? Por regra, o artista egípcio não tem um sentido de individualidade da sua obra. Ele efetua um trabalho consoante com uma encomenda, ele era encomendado, aquele trabalho era encomendado, né? E era um requisitado pelo faraó, enfim. E requisições específicas e raramente assina. Ele não assinava o trabalho final, assim como os indígenas, né? Também as limitações de criatividade impostas pela norma estética e norma rígida, né? E as exigências funcionais de determinado empreendimento reduzem, então, o seu campo de atuação individual e, juntamente com o fato de ser considerado um executor da vontade divina. Então não era uma vontade dele, era a vontade de Deus. Então fazem do artista um elemento de um grupo anônimo que leva a cabo algo que o transcende. Era uma coisa maior do que ele mesmo, era maior do que o artista, era para Deus. Então o que faziam para Deus não era para se assinar a obra. Então o trabalho ele era efetuado em oficinas, onde se reúnem os executores e os seus mestres nas diferentes tipologias artísticas, né? Os escultores, pintores, os carpinteiros, né? E mesmo os embalsamadores, tá? Que embalsamavam aí o cadáver, que preservava a múmia, no caso. Desses locais, trabalha-se uma série em série e os trabalhos saem em série também, em larga escala. No entanto, é possível identificar diferenças entre distintas obras e estilos que refletem traços individuais de determinados artistas, onde se observam, por exemplo, inovações no nível de composição decorativa. Do mesmo modo, tanto é possível conhecer artistas com talento, genialidade e perfeito conhecimento dos materiais em obras de grande qualidade, como artistas que se limitam a fazer cópias. Mas o artista é também visto como um indivíduo com uma tarefa divina importante. Mesmo que se trate de um executor, ele necessita de contato com o mundo divino para poder receber a sua força criadora. Sem ele, sem um artista, não seria possível tornar visível o conteúdo espiritual, o invisível, né? O próprio termo para designar este executor significava o que dá vida. O que dá vida. Então o artista era chamado de o que dá vida, porque a alma, como a alma do faraó saía da múmia, entrava na escultura próxima, imagine só, a escultura tinha um papel extremamente importante e, consequentemente, o artista também tinha um papel extremamente importante nesse sentido aí. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!